Senhoras e senhoras, boa noite. Obrigado por estar participando da nossa live. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, especializado em medicina psicossomática e em hipnose clínica. Estamos retomando as lives que costumávamos fazer no ano passado, só que com um novo formato. O estúdio é diferente, o horário é diferente, então as nossas lives vão começar às 21h30, 9h30 da noite, às quartas-feiras, vão ser feitas a cada 15 dias. Então a próxima live vai ser no dia 10 de abril. O tema de hoje vai ser falar sobre hipnose. Hipnose é a área com a qual eu estou sendo conhecido e eu estudo hipnose há 40 anos. Estou no Brasil há 34. Então, vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos e um diferencial dessa live de hoje, das próximas, é que durante a semana estamos convidando o público para fazerem perguntas. E através dessas perguntas eu vou ter a oportunidade de preparar respostas e responder ao vivo durante a live. Então, o que é hipnose? Bom, hipnose é fundamentalmente comunicação. Existem muitos mitos sobre a hipnose e muitas pessoas acham que hipnose é domínio, é poder, é mágica. Hipnose não é nada de tudo isto. Ninguém pode ser hipnotizado se não quiser. Somente podem ser hipnotizadas as pessoas que queiram, que aceitem. E, na verdade, esse querer não é nem tanto um querer consciente, lógico, racional, estou aqui, vamos nos hipnotizar. Não, o querer é um querer por parte do inconsciente da mente das pessoas. Então, vamos entender um pouquinho qual é a diferença entre a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. Nós utilizamos a nossa mente de duas formas. Uma parte consciente, lógica, racional. Eu estou aqui falando com vocês, fazendo ordem na sequência de tudo aquilo que eu planejei conversar com vocês, e nós temos a mente inconsciente, analógica, irracional, que é a parte inconsciente, a parte emocional da nossa mente. Aquela parte da mente que eu não controlo. Não sei se vocês conseguem perceber que eu estou mexendo os braços, as mãos. Isto é totalmente inconsciente. Eu não controlo esse movimento porque ele é organizado pela minha mente inconsciente. Podemos fazer uma outra analogia. A mente consciente é como se fosse... A mente inconsciente é como se fosse um reservatório. Esse reservatório precisa estar cheio. Ele não se preocupa se o conteúdo é álcool, gasolina, whisky, Coca-Cola, água ou leite. Quem define qual é o conteúdo que vai ao nosso inconsciente é a nossa parte consciente, racional, que define, através de um filtro, o que vai para o inconsciente. A informação, contrariamente ao que muitos pensam, começa pelo inconsciente. Nós vivemos emoções sem identificá-las e sucessivamente nós conseguimos identificar essas emoções, quantificá-las e qualificá-las. Então, eu penso e ajo. Essa é a diferença entre consciente e inconsciente. Então, a hipnose se dirige fundamentalmente à parte inconsciente da nossa mente, provocando, promovendo emoções.
Por exemplo, se vocês tiverem que ir participar de um casamento, vocês vão com um traje adequado. Vocês não vão de camiseta, chinelo e bermuda. Por quê? Vocês precisam, inconscientemente, passar a emoção, passar essa sensação de estarem adequados. Quando vocês estão assistindo a um filme, ou algum programa, algum show, alguma coisa, independente da vossa vontade, vocês podem estar rindo, podem estar chorando, podem estar totalmente impassíveis. Essa é a habilidade do ator em despertar emoções em vocês e fazer vocês viverem essas emoções de uma forma muito intensa. Isto é hipnose. Quando a gente está estudando, concentrado em alguma tarefa, onde o que acontece ao nosso redor deixa de ser prioritário, a nossa mente está focada em uma direção. Então, nós podemos dizer que estamos vivendo um estado hipnótico. Logo, vocês percebem que todos nós estamos hipnotizando e todos nós hipnotizamos permanentemente, o dia inteiro. Então, comunicação, nós nos comunicamos permanentemente todos os dias. Isto faz parte da nossa vida. Na clínica médica, eu utilizo essa capacidade da nossa mente para ajudar as pessoas a entrar em contato com o próprio inconsciente, com a própria mente, com as próprias emoções. E a partir daí começar a desvendar todos aqueles mistérios, todas aquelas situações mal resolvidas, guardadas na nossa mente, que muitas vezes atrapalham a nossa vida. Então, existe uma outra característica. Nós somos naturalmente negativos. Nós pensamos naturalmente de forma negativa. Então, o primeiro pensamento a nível do inconsciente, a nível emocional, é um pensamento negativo. Não vai dar certo. Então, percebam, por exemplo, eu trabalho com hipnose há muitos anos. Eu falo sobre hipnose todos os dias, porque explico para todos os pacientes o que é hipnose, como funciona, eu dou palestra, dou aula, etc, etc. Mas, para fazer essa live de hoje, estou emocionado, tenho uma cola, preparei uma cola, nem estou olhando para ela, mas só o fato de ter essa cola me deixa mais tranquilo. Apesar que, a hora que, já que estou falando tudo aquilo que estou sentindo, organizado da minha maneira, se eu tiver que olhar para a minha cola, não sei onde ver, porque tenho que começar a ler tudo que eu escrevi para tentar identificar aquilo que eu escrevi, o que eu quero falar. Então, hipnose é fundamentalmente comunicação. Ninguém pode ser hipnotizado se não quiser, e existem algumas situações no sentido que hipnose, como eu falei, existe desde que existe o homem. Sempre existiu essa comunicação, sempre existiu essa emoção, o despertar dessas emoções. Agora, evidentemente que todos nós temos censuras, todos nós temos limites, todos nós temos restrições. Isso acontece também no estado hipnótico. Muitas pessoas acham que hipnose é domínio, que eu, hipnotizando as pessoas, posso fazer o que eu quiser com elas, que hipnotizando as pessoas, elas ficam no meu domínio, e que eu posso, enfim, controlar a vida das pessoas. Não é verdade. As pessoas hipnotizadas vivem um estado alterado de consciência. As pessoas hipnotizadas, 99% das pessoas hipnotizadas, 90%,
estão conscientes, presentes, sabendo tudo aquilo que acontece. Não sai do ar. Eles vivem esse estado alterado de consciência. As pessoas que chegam a dormir durante a sessão de hipnose são aquelas pessoas que conseguem se deixar levar de uma forma mais profunda, mais intensa, e na medida que se deixa levar, eles dormem. Mas mesmo dormindo, a censura deles está desperta. Porque se acontecer um barulho diferente, se acontecer uma situação diferente, se eu fizer alguma coisa diferente, a pessoa sai desse estado. Tanto é que dessa forma respondo também a uma pergunta. Doutor, a pessoa está hipnotizada e você sai da sala, ou você tem um infarto, ou você some. O que acontece com a pessoa? Então, vamos entender como funciona o processo de hipnose. É dividido em 3 momentos. E num primeiro momento, eu vou adquirindo potencial hipnótico sobre a pessoa e o paciente precisa acumular uma certa tensão para que, num segundo momento, ele possa produzir uma fenomenologia hipnótica, aproveitando essa energia que ele acumulou no primeiro momento e pondo ela para fora. Então, se a um certo ponto eu sumir, naturalmente a mente do paciente vai começar a pôr para fora, a descarregar essa energia acumulada, fazendo com que ele naturalmente desperte. É a mesma situação que acontece durante um sono natural. A pessoa vai dormir, relaxa, se deixa levar, adormece sem perceber, dorme o tempo que for necessário e a um certo ponto o nosso cérebro percebe que já concluiu aquele momento do sono e do descanso e a pessoa naturalmente acorda. E vocês percebam como se a pessoa precisa acordar mais cedo, porque tem um compromisso mais cedo, ela não precisa de relógio. Ela programa a própria mente e naturalmente ela vai acordar mais cedo do que o normal. Isso é um fenômeno fantástico da nossa mente que nós aproveitamos na medicina através da hipnose. Então, mais uma informação. Hipnose é fundamentalmente auto-hipnose. Não sou eu que hipnotizo o meu paciente, mas é o meu paciente que se deixa hipnotizar por mim. Ele se deixa conduzir por mim, porque ele adquire confiança e ele se deixa levar sem sentir perigo ou sem se sentir ameaçado. Então, esse processo auto-hipnótico, todo mundo faz. Todo mundo pode fazer. Com treino, nós fazemos. Quando alguém se machuca e tem um ferimento, em primeiro lugar, ele não sente dor imediatamente. Ele sente dor depois de alguns segundos, porque isso é uma campainha de alarme da nossa mente, avisando a parte consciente, lógica, racional, que aconteceu algum acidente, portanto, a pessoa precisa tomar cuidados. Se a um certo ponto eu estou ferido, estou machucado, eu consigo, com a força da minha mente, controlar essa dor para conseguir me livrar dela e conseguir continuar o meu esforço. Tanto é que, por exemplo, vocês percebem atletas, quando caem, quando se machucam, logo em seguida levantam e continuam correndo, porque o nosso cérebro põe em ato toda uma série de mecanismos para inibir a sensação de dor e fazer com que as pessoas possam continuar naquela atividade. Tudo isso é um processo hipnótico,
tudo isso é um processo auto-hipnótico que todo mundo consegue controlar com o treino. Muito bom. Vamos às perguntas de hoje, porque infelizmente o tempo é nosso inimigo e o nosso prazo é de mais ou menos 20 minutos. Andrea, podemos diminuir o apetite através da hipnose? Sim, nós podemos diminuir o nosso apetite. Na verdade, nós podemos trabalhar a nossa mente para deixar de sentir tanto o desejo como a necessidade, como a compulsão para comer. Porque, na maior parte das vezes, nós não temos fome. Na maior parte das vezes, nós temos compulsão. Nós acumulamos tanta tensão e precisamos eliminar essa tensão de uma forma qualquer. E escolhemos canalizar essa energia que acumulamos, descarregando elas através da comida. Não deixa de ser um processo hipnótico. Então, se eu consigo trabalhar a minha mente para lidar com essa compulsão e lidar com a motivação que me leva a essa compulsão, eu consigo controlar a alimentação e consigo emagrecer. Isso é um condicionamento, isso é uma capacidade que toda a nossa mente tem. Tristeza é diferente da depressão? Como saber? Duduca. Tristeza é uma situação que acontece com todos nós em vários momentos da nossa vida, em várias situações da nossa vida. Um luto é uma tristeza, uma perda é uma tristeza, perder algo a qual nós estamos ligados é uma tristeza. Só que essa tristeza é momentânea, é passageira. Logo em seguida, nós recuperamos a nossa energia e nós conseguimos voltar ao nosso equilíbrio. Eu não sei se vocês estão lendo tudo que todos estão participando, mas no meu vídeo eu não estou conseguindo me enxergar. Então estou abaixando um pouco o celular. Tristeza é uma situação passageira que logo em seguida passa. Depressão é uma situação parecida com a tristeza, que porém se mantém durante alguns dias. Então, é uma desestima. A pessoa deixa de se cuidar, a pessoa deixa de se gostar de uma forma intensa, de uma forma crônica, e se isso passar de uma semana, nós podemos considerar isso como um quadro depressivo. Outra pergunta. A fibromialgia seria uma doença psicossomática? Elizabeth. O que é uma doença psicossomática? Doença psicossomática é aquela doença que tem uma origem emocional e que se manifesta tanto de uma forma emocional como de uma forma física. Com a hipnose, nós tratamos todas aquelas doenças de origem emocional. E fibromialgia, sim, é uma doença de origem psicossomática, é uma doença que tem uma origem emocional. Por quê? Porque a pessoa, aparentemente, sem motivo algum, ela começa a ter dor. E uma dor específica, é uma dor, muitas vezes, em uma parte específica do corpo, muitas vezes uma dor ao toque. É uma dor que muitas vezes é intensa para depois amenizar. Por que dessa dor? Inclusive, o tema da próxima live vai ser como utilizamos a hipnose para tratar a dor. Então vamos falar especificamente sobre esse tipo de assunto. Mas, como funciona? Como falei antes, nós acumulamos tensão a vida inteira, permanentemente. Essa tensão, ela
deve ser eliminada a um certo ponto. Ela não pode ultrapassar aquilo que nós chamamos de o nosso limite de tolerância. Se essa tensão ultrapassar o limite de tolerância, entramos em curto-circuito e acaba tudo. É como se desligasse o disjuntor da luz e nós ficamos no escuro. Isso não é possível. Então, nós precisamos acumular tensão e eliminá-la. Então, é uma curva. Essa curva, se nós não conseguimos eliminar essa energia de uma forma natural, nós vamos eliminá-la artificialmente. E a partir daí começa a doença psicossomática, a doença de origem psicossomática, gerada por uma tensão que vai ser eliminada no nosso organismo, onde nós estamos mais fracos, mais frágeis naquele momento. A fibromialgia é uma doença psicossomática e na próxima vez vamos desenvolver melhor o tema. A hipnose funciona para parar de fumar? Parar de fumar é mesmo a questão de parar de comer. Eu quero fumar, eu posso fumar, eu vou fumar. Da mesma forma como eu posso me convencer que eu não quero fumar, fumar não me faz bem, fumar me faz mal, eu sou mais forte do que o cigarro, então eu vou parar de fumar. Porque se eu quero, eu posso. Se eu posso, eu faço. Então, eu posso parar de fumar com a hipnose. Na verdade, como eu expliquei, eu posso parar de fumar com auto-hipnose. A diferença entre hipnose e auto-hipnose é que no processo hipnótico eu ajudo o meu paciente a se hipnotizar, a se auto-hipnotizar. Então eu direciono o meu paciente, eu dou toda uma série de sugestões para a mente inconsciente dele. Evidentemente, a minha habilidade faz com que essas sugestões estejam dentro da censura dele, dentro do limite de tolerância dele, de forma que elas possam ser aceitas. Evidentemente que se eu dou uma sugestão que ultrapasse esse limite, ele sai do estado hipnótico e acabou toda a brincadeira. Então, uma vez que eu ajudo ele com as minhas sugestões, a mente dele faz o resto e o resultado é feito. Muito bom. Senhores, infelizmente, mais uma vez, já estamos no ar há 25 minutos. Precisamos encerrar. Eu quero lembrar a vocês que estou à disposição de todos, respondendo a perguntas, a dúvidas, tanto pelo meu WhatsApp, o número é 11 99930 0230, quanto pelo e-mail, que é verea@verea.com.br. Vocês percebem aqui em cima o meu nome, Instituto Verea. A ansiedade da diarreia, Amélia. Sim, porque você elimina a tensão através da diarreia. É uma forma natural, inconsciente, que você não tem controle de ter diarreia. Então, estou à disposição pelo e-mail verea@verea.com.br e qualquer dúvida, vocês podem ligar no telefone da clínica, que é 11 50 51 20 55, para ter mais informações. Obrigado a todos. Daqui a pouco essa live vai estar no nosso site www.verea.com.br e na nossa página do YouTube. Senhoras e senhores, obrigado a todos. Uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana e até a próxima. Obrigado. Tchau.